Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Vai começar agora uma das histórias mais lindas desse canal. Você vai amar. Você vai amar essa história, porque eu ali, inteirinha, eu não consegui desgrudar assim os olhos desse livro. Gente, é um livro de tão bem escrito, de tão bem feita a carta, a história. Você vai amar. Vamos à primeira parte? Vamos lá? Então, olha, começou. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. Naquele fim de tarde, eu havia chegado com os meus 2 filhos, Ricardo e Isis. Eu estava de volta à casa dos meus pais. Eu odiava me sentir assim, mas eu era o próprio retrato da derrota. Eu até poderia ter voltado, mas não naquela circunstância, não daquele jeito. Fazia 15 anos que eu havia saído. Quando eu saí, eu tinha apenas meus 19 anos. Fugi de casa com o Giba. Quem era o Giba? Giba, ele era 3 anos mais velho que eu. Eu achava lindo, um cara alto, cabelos encaracolados. Ele tinha um macacão jeans que ele não tirava do corpo. Achava tão charmoso, ele com aquele macacão. Ainda mais que ele usava um macacão sem camiseta por baixo, mostrando os músculos para mim. Eu achava que fosse por mim. Ele era tudo de bom e do melhor. Mas Giba, ele era muito mal visto por todos da cidade. Tinha amigos suspeitos e o pior defeito para minha mãe: ele não frequentava a igreja presbiteriana, a mesma que nós frequentávamos. Ele até zombava dos crentes. O Giba era danado gozador. Mas eu gostava dele. Na opinião dos meus pais, todos, eu poderia namorar todos, menos o Giba, caramba. Eu cismei justo com ele, me apaixonei. Com 19 anos eu achava que eu soubesse de tudo. E Giba, com a sua moto, me propôs: vamos fugir, baby, pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Eu adorava quando ele me chamava assim de baby. Ele me chamava assim: vamos fugir, baby. Aliás, ele só me chamava assim. Eu levei comigo quase nada. Ele me disse que bastava um pouquinho só. Não podia pesar, porque eu iria na garupa da moto e naquela madrugada, lá fomos nós. Eu e Giba. Ainda me lembro da lua minguante que fazia a noite mais escura e propícia para admirar a beleza de um céu todo estrelado. Eu deixava para trás a segurança da casa dos meus pais, mas eu acabava fazendo a coisa mais certa do mundo na garupa daquela moto do homem que eu amava. Era assim que eu acreditava. Eu estou fazendo a coisa mais certa do mundo, eu estou fugindo com quem eu amo. Eu estou indo embora com quem eu amo.
é isso que eu busco, é isso que eu quero para mim. Mas 15 anos depois eu estava de volta. Estava de volta com os meus filhos. Eu estava derrotada. Eu não gostava de me ver assim. Mas eu era a própria fotografia da derrota. Meu ex-marido, Giba, tinha sido preso e eu voltei derrotada. Eu ainda tirava as coisas da minha mala. A noite avançou quando o meu menino de 11 anos falou, o Ricardo falou, ô mãe, eu tô com fome, mãe, pede uma pizza. Hoje não, filho, hoje não. A mãe gastou demais com a viagem. Outro dia, tá? Mas eu nem sabia que a minha mãe estava atrás de mim. E ela falou, pode deixar, filha. Hoje eu e seu pai vamos bancar pizza. Nós vamos pagar a pizza. Ô mãe, não precisa. Esse menino está acostumado a comer pizza sempre. Deixa de ser orgulhosa, menina. Vamos comemorar o seu retorno depois de tantos anos de angústia e de saudade. Obrigada, mãe. Mas amanhã mesmo, mãe, amanhã mesmo eu vou atrás de emprego. E eu não quero mais causar prejuízo nenhum, nem para a senhora e nem para o papai. Ah, filha, por falar em emprego, eu consegui uma vaga para você. Mãe, conseguiu uma vaga para mim? Consegui. Consegui uma vaga lá na empresa do irmão Lucas. Já está tudo certo. Ele disse que é só você ir lá, levar os documentos. Você precisa ver o tamanho da empresa que o irmão Lucas tem. Quando a minha mãe falou assim, eu levei até um baque no meu coração, sabe? Até um baque, porque o irmão Lucas em questão, jamais eu iria me esquecer dele. E eu acho que nem ele iria se esquecer de mim. Quando eu era uma menina, eu tinha uns 13 anos, eu comecei a frequentar a escolinha bíblica da igreja. E ele era o professor da escolinha bíblica. Ele era bem novo também, ele tinha uns 20 anos. E aconteceu algo terrível entre mim e o irmão Lucas, entre nós dois. Guarda essa informação, tá? Guarda essa informação. Algo terrível aconteceu entre mim e o irmão Lucas. Guarda essa informação que já eu vou explicar. No decorrer da história, eu vou passar uma boa parte da história explicando o que houve. Bem, voltando à narrativa. Eu só sei dizer que este fato ocorrido entre mim e o irmão Lucas abalou até a própria igreja, uma vez que Lucas era filho do pastor Dimas, o pastor presidente. Depois, a coisa passou. Mas a verdade foi que nunca mais o irmão Lucas quis graça comigo. Ele não queria mais graça comigo. Eu parei de frequentar a escola bíblica. Eu nunca mais me aproximei dele. Foi exatamente por isso que eu falei para minha mãe, mãe, mas na empresa do irmão Lucas, e aquilo lá do nosso passado, será que ele esqueceu? Ah, filha, com certeza, ele nem se lembra mais daquilo. Naquele tempo ele era um jovem imaturo. Hoje não, hoje é um homem maduro, beirando 40 anos. Acho até que talvez já tenha até 40, sei lá, por aí. Casado, sabe? E precisa ver também a empresa que ele tem. É uma das melhores aqui da cidade. Sua vaga está garantida. Amanhã é só passar por lá com seus documentos. Disseram que vão fazer uma entrevista com você, mas o mais importante, a sua vaga está garantida. Então eu agradeci a minha mãe. O emprego, sim, era muito importante,
Eu tinha 2 filhos para criar, Ricardo com 11 anos, Isis com 7 anos, e todo mundo sabe da dificuldade que é. Não demorou muito, chegou a pizza, estava uma delícia, e de barriguinha cheia, e com aquela pizza gostosa. Fomos dormir mais cedo, devido ao cansaço. E eu ainda rolei bastante na cama pensando na vida. E principalmente pensando no que seria o dia seguinte. Puxa vida, vou trabalhar com o irmão Lucas. Que coisa que é a vida, né? Mas preciso, vou lá. No dia seguinte, nem precisei de despertador. Bateu no quarto o cheiro do café delicioso da minha mãe. Mãe é mãe, né? Eu escutei quando meu pai abriu o portão para ir buscar o pão fresquinho na padaria. Era hora de levantar. Rápido banho, perfume básico. E na hora de me vestir, foi que eu observei o quanto que eu tinha mudado depois daqueles anos, né? E 2 filhos. Eu estava com as gordurinhas para fora da calça jeans. Foi difícil fechar aquela calça. Vai ter que fechar. Eu só tenho essa aqui. Assim, decente para ir fazer uma entrevista de emprego, essa aqui. Vai ter que fechar. Fechou. É duro, né? É duro. Mas é assim. Pensei até noutra roupa, mas eu não tinha muita opção. E depois eu tinha uma blusa mais larguinha que caía legal com a calça jeans. Vai ser com essa roupa mesmo. O café da manhã com os meus pais, depois de tanto tempo, né? Fazia tempo que eu não tomava café da manhã assim. Aquele leitinho misturado com café, aquele pão quentinho com manteiga ou margarina, sei lá. Para mim tanto fazia. Foi uma delícia. E eu saí em direção a empresas de cozinhas. A empresa de cozinha chamava Cheia de Graça. Era um nome ligado assim ao mundo gospel. Empresa de cozinhas Cheia de Graça. A mamãe tinha marcado às 8. 20 minutos antes eu já estava lá. E a mamãe tinha razão. Eu não imaginei que fosse tão grande assim e com tantos funcionários a empresa do irmão Lucas. A moça da recepção externa me atendeu, me identifiquei e ela disse, Lenira, é para você se dirigir à sala da dona Vanessa, tá? Sim, tá bom. Eu agradeci, orientada pela moça, eu entrei e fiquei numa confortável antessala. Tudo muito chique, tudo muito assim bonito, sabe? Um tapete legal, boas poltronas. Com certeza era a sala de diretoria. Fiquei aguardando. E ali eu fiquei admirando o movimento da empresa. Eu não sabia ainda o que eu ia fazer ali. Mas eu tinha preparo, sabe? Eu era formado em Direito, eu tinha conseguido fazer às duras penas uma faculdade de Direito. Eu era chamada bacharel em Direito. Eu não era chamada advogada ainda, porque eu não havia me submetido ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Mas eu era formado em Direito, bacharel em Direito. Eu ainda era toda expectativa. Mas a verdade é que, acima de tudo, eu estava aceitando qualquer coisa, eu precisava trabalhar. Foi quando, uns 15 minutos depois, bateu aquele cheiro de perfume bom, aroma agradável, e logo depois entrou aquela moça com óculos escuros, uma loura. Entrou uma loira, assim, de óculos escuros. Me disse, bom dia. Eu respondi, bom dia. Ela entrou na sala principal, mas não trancou a porta, não. E de lá de dentro, ela falou em voz alta, você é a Lenira? Ao que eu respondi, sim, sou eu, a Lenira. Em seguida, ela pediu para eu entrar. No que eu entrei, fiquei de pé diante da moça loura e senti que ela me olhou de cima e embaixo. Já estava sem os óculos escuros e eu observei o seu olhar,
O olhar dela foi de desdém, sabe? Em seguida, ela pediu que eu me sentasse na cadeira à sua frente. Muito bem, então você é a Lenira. Lenira, ó, a sua mãe fez um pedido pessoal para o meu marido, o Lucas. Eles são irmãos da igreja, né? Conhecidos de anos já. E o meu marido acabou concedendo por pena, sabe? Foi por piedade mesmo. A sua mãe falou da sua situação delicada. E mesmo não tendo vaga para o momento, num esforço grande, eu abri uma única vaga aqui para você. Vai ser no departamento encarregado de limpeza, tá? Mas nós pagamos razoavelmente bem. Você terá vale refeição, vale transporte e até um bom plano de saúde, tá? Extensivo esse plano de saúde para os seus dependentes. Você tem filhos, né? Sim. Tem um casal. Como você veio cedo hoje, dá para você aproveitar o dia. Quer trabalhar hoje já? Você trouxe os documentos? Eu ainda digeri aquilo tudo dentro de mim. Sequer ela me havia perguntado se eu tinha alguma formação, se eu tinha algum preparo. Apenas ela falou e eu ainda respondi, sim, eu trouxe os documentos. Ótimo. Então, se você aceitar o emprego, eu vou pedir para você deixar os documentos no DP e mãos à obra. Você aceita? Gente, não é fácil não, sabe? Não é fácil, porque eu tinha estudado. Eu não quero ser melhor do que ninguém, vocês vão me entender. Eu tinha feito uma faculdade de Direito, mas isso ela nem questionou, ela nem perguntou. Eu precisava muito daquele emprego. E quando ela falou de um bom plano de saúde extensivo aos meus dependentes, meus filhos, isso mexeu comigo. Pensei neles. Pensei no Ricardo, pensei na Isis, meus filhos. Especialmente na minha caçulinha, que precisava até de acompanhamento médico. E a minha resposta para ela foi sim. Sim, lógico, aceito sim. Aceito. Aceito e não só aceito, como também agradeço. Sim. Aquela que me atendeu, a loira que me atendeu, era a senhora Vanessa, casada com o irmão Lucas. Mulher dele. Mas era bonita, hein? Era bonita, a loira era bonita. E com certeza, mais nova do que eu. Muito bem tratada, muito bem vestida, perfumada. Me encaminhou até o departamento pessoal. E de lá, eu fui encaminhada à copa, onde eu recebi avental e deveria ajudar a dona Joana copeira. Só no dia seguinte eu teria o uniforme. A dona Joana, ela foi gentil comigo, ela foi bacana comigo. Você vai trabalhar comigo aqui na Copa, então? Eu falei, acho que sim, dona Joana. Ela me tratou bem, me ensinou mais ou menos a quantidade de água, a quantidade de pó, o chá, como eu deveria fazer, o suco que os patrões gostavam, aquela né, coisa da copeira, o suco, a água, que temperatura deveria servir. Até que a dona Joana, a copeira, a titular, me pediu que eu fosse servir naquela sala. Bandeja com bule prateado, bule bonito, a jarra com água e mais 3 xícaras e 3 copos. A dona Joana gentilmente me acompanhou e ela abriu a porta e eu entrei. E dentro da sala onde eu entrei, 3 homens, um com os traços orientais, depois eu soube que ele era coreano. Os outros 2, um alto e magro, aparentando 40 anos. Meu Deus. O homem alto, magro, aparentando 40 anos, era aquele que eu não via, tinha quase 20 anos. Na rua, se encontrasse na rua aquele lá, eu nunca que eu iria reconhecer.
eu nunca que eu iria reconhecer. Ele estava diferente. Mas foi ele quem falou. E falou de uma maneira que eu nunca esperava, sabe? Ele foi frio demais comigo. Frio. Ele falou assim: você deve ser a Lenira. Nossa, você está bem diferente. Mas o meu café é com bastante açúcar, tá? Eu não gosto de adoçante, bastante açúcar. Fiquei totalmente sem jeito. Achei que ele fosse me cumprimentar. Tipo, oi, Lenira, tá tudo bem? Bom dia, oh, bem-vinda. Não, nada disso, não, ele me tratou assim. Fiquei totalmente sem jeito. Mas eu agradeci. Eu sabia que ele era o irmão Lucas. Então eu tomei a iniciativa. É uma questão da minha criação. Então no que eu estava servindo o cafezinho para ele com bastante açúcar, conforme ele pediu, eu falei assim: poxa, irmão Lucas, que prazer em revê-lo. Eu quero muito lhe agradecer pelo emprego. Ah, sua mãe me pediu e eu não poderia nunca dizer que não. Mas tá tudo bem. Olha, gente, por mais que houvesse me preparado para uma recepção fria, eu não imaginei que fosse tanto. Com certeza o irmão Lucas, ele ainda me odiava. Ele ainda me odiava, mas junto dele estava o terceiro homem, mais baixo que ele, mais novo também. E esse outro homem fez o contraponto. E de mim, você lembrou? O outro homem falou assim, olhando para mim: e de mim? Você lembrou? Eu olhei bem para ele. Eu olhei bem para ele. E caiu a ficha. Não acredito. Não acredito. Irmão Mateus. É o irmão Mateus. Sou eu. Esse sim. Abriu um sorriso, apertou a minha mão e ele quase que me abraçou. Eu acho que não me abraçaria exatamente porque os outros estavam ali. Mas quase que ele me abraçou. E eu completei: irmão Mateus. Mateus, você está diferente. Ah, eu era o Mateus gordinho, né? Lembra? Eu não queria falar, verdade. O pessoal chamava você de Mateus gordinho. Mas você tá muito bem, tá legal. E irmão Mateus, quem era? Irmão Mateus era irmão mesmo, de sangue do Lucas, do irmão Lucas. Ele tinha praticamente quase a minha idade, assim uns 3 anos mais do que eu. Chegou também a fazer a escola bíblica junto comigo. Eu tinha uns 13 e ele tinha uns 16 anos naquela época. E ele gostava de mim. Mas ele era muito gordinho, sabe? Pro meu gosto da época, ele era muito gordinho. Eu nunca o quis assim, como namorado. Mas agora, o irmão Mateus, ele estava tão elegante, tão bem vestido. E ele fez o contraponto. Ele me tratou muito bem e se mostrou feliz com a minha presença ali. Totalmente diferente do que fizeram o seu irmão Lucas. Eu acabei de servir o café, as águas, inclusive para o senhor coreano. Pedi licença e me retirei. Ouvi apenas do Mateus. Dele sim eu escutei: seja bem-vinda, viu, Lenira? Seja bem-vinda à empresa. E eu fiquei o restante do primeiro dia ajudando a copeira Joana e realizando pequenas limpezas em salas, que aliás já estavam bem limpas, apenas tirando o pó. Meu horário de saída era às 17 horas. Mas quando eu me preparei para ir embora, o irmão Mateus,
Ele me chamou à sala da diretoria, solicitando mais 2 cafés. Ele ainda atendia aquele coreano. O coreano passou o dia inteiro lá negociando com eles. Ele estava negociando com o coreano. E ele falou: ô Lenira, dá um tempinho que eu ainda quero falar com você, tá? Eu respondi que tudo bem. E eu aguardei. Foi quando, depois de um tempo, ele me disse para eu ir. Ó, você pode ir embora, mas não toma nenhuma condução. Você vai seguindo aqui pela Avenida Industrial. É o nome dessa avenida aqui que tem a empresa. Você vai seguindo, vai uns 100, 200 metros depois, eu paro para conversar com você. Eu não questionei. Eu não questionei porque eu senti que era necessária a conversa. Ele queria me falar alguma coisa importante. Saí da empresa a caminhar ali pela tal da Avenida Industrial e coisa de 5 minutos depois que eu estava caminhando, eu vi quando uma BMW preta parou ao meu lado. Ele abriu o vidro e pediu que eu entrasse. Era o irmão Mateus. Ele tinha vindo em boa hora. Fazia muito frio lá fora. Ainda na Avenida Industrial, ficava no alto da cidade e era toda aberta, fazia mais frio ainda. Dentro do carro, estava bem mais confortável e quentinho. Irmão Mateus, que já tinha sido amável comigo na empresa, ele vai com o carro lentamente, demonstrando que ele tinha grande interesse em me falar. E ele começa a me falar. Pô, Lenira, sabe, eu quero lhe pedir desculpas em nome do meu irmão, do Lucas. Ele lhe deu o emprego no setor de copa e de limpeza. Não que isso seja demérito a alguém, mas sequer ele quis saber da sua graduação. Eu não sou bobo de olhar para você, conversar com você. Eu sei que você deve ser uma pessoa graduada e que aceitou o emprego por necessidade. Eu queria, na verdade, te pedir calma. Tudo vai se acertar, sabe? Tudo vai se acalmar. Meu irmão ainda traz muitas mágoas e ressentimentos pelo passado de vocês. Eu acho que ele não te perdoa. Mas eu tenho comigo a certeza de que tudo vai passar. E para complicar, ele ainda não está numa fase boa com a mulher, não, a Vanessa. Você conheceu, né? Foi com ela que você tratou o emprego. Ah, conheci. Aliás, uma moça muito bonita, né? Uma loura. Ela é muito bonita, sim. Mas, você sabe, né? Beleza não é tudo. E ele está em pé de guerra com a mulher. Sabe quando o cara não está bem emocionalmente, né? Então isso reflete na vida dele todinha, na vida inteira. Ele é majoritário na empresa. Lá ele manda e desmanda. Mas eu tenho 20% das ações. E eu vou fazer valer também minhas opiniões. Eu precisava ter essa conversa com você para te pedir calma. Sabe, devagar as coisas vão melhorar para você. Você tenha paciência. Tenha calma, tá? Olha, como deveria ser, eu agradeci demais ao irmão Mateus. Aquela conversa dele para comigo foi muito positiva no sentido de eu entender melhor tudo que se passava. E além de tudo, eu precisava trabalhar, caramba. Em casa, eu nada reclamei. Toquei minha vida. E ao longo da primeira semana, na empresa, cozinha cheia de graça, num dia bem cedo, eu fui servir o cafezinho na sala de Vanessa, a mulher do irmão Lucas. Mas quando eu cheguei na antessala, eu escutei uma discussão entre os dois.
Eu não gosto dela, Lucas, eu não gosto. Eu disse que não tinha vaga e acabou. Agora ela fica aí servindo café com ares de superioridade. Deixa, Lenira, uma hora ela vai cansar e ela pede a conta, Vanessa. A mãe dela que me pediu, e eu não podia negar isso à mãe dela. Eu devo muito a essa mulher. Você sabe muito bem que a mãe dela me salvou a pele, cara. Eu sei lá o que teria acontecido comigo, a mãe dela me salvou a pele. Salvou mesmo a minha pele, então eu não podia negar isso pra mãe dela. Era muito mais uma briga do que uma conversa. Não era conversa, era briga mesmo. Quando eu saí de lá, para não ser notado, eu ia sair de lá para não ser percebida, né? Eu tentei sair de lá para não ser percebida, notada. O Lucas saiu da sala e me viu. Apenas me olhou e nada falou. Ele não tinha certeza se eu tinha escutado ou não o que rolou na sala. Eu tinha escutado. Eu entrei na sala de Vanessa, servi para ela o café como se nada tivesse escutado. Naquele dia, como a adivinhar o que tinha me acontecido, o irmão Mateus me deu um toque. Lenira, vamos sair para almoçar hoje? Eu vou te levar num restaurante. Eu nem pude questionar. Foi tudo muito rápido. E até disfarçado, ele falou assim, disfarçadamente. Tal qual o combinado, eu andei pela Avenida Industrial e no mesmo ponto, ele me apanhou com seu carro. Fomos a um restaurante não muito distante. E nesse dia, o irmão Mateus falou muito mais dele e sobre mim. Lenira, você nem faz ideia do quanto você já me fez sofrer, menina. Na escola bíblica, eu, com os meus 16 anos, você tinha 13, né? Então, na escola bíblica, eu me apaixonei por você. Mas você nem me dava bola. Você nem olhava para mim. E ainda tinha aquela turminha que zombava da minha gordura. Eu era gordinho mesmo. O que vocês faziam comigo era bullying, viu? Era bullying. Era bullying. Hoje o pessoal chama de gordofobia. Se eu soubesse, viu? Teria gravado tudo aquilo. Vocês zombavam da minha gordura. Eu me sentia péssimo. Exatamente por isso. Eu era o cara mais triste do mundo nos meus 16 anos. E sabe, Lenira, depois, quando tudo lhe aconteceu, envolvendo meu irmão Lucas, nossa, eu fiquei tão chateado. Mais do que chateado, eu fiquei chocado. Chocado mesmo, porque a minha família inteira lhe colocou como a pessoa mais proibida do mundo. Ninguém da minha casa deveria se aproximar de você. Ninguém. Meu pai, pastor Dimas, como pastor presidente da igreja, ele tinha que abafar aquele escândalo. E você, com aquela acusação contra o meu irmão Lucas. Não, ninguém na minha casa queria que eu me aproximasse de você. Ninguém. Nossa, foi tudo tão triste. Mas muito pior para mim, porque eu estava apaixonado por você, sabe? Foi quando você se afastou da igreja, acabou indo morar com a sua tia na cidade vizinha, você lembra? Meu pai, pastor Dimas, não tinha palavras para agradecer a sua mãe e o seu pai. Até que a poeira foi baixando. Você, depois de um certo tempo, voltou aqui para a cidade, mas tudo estava tão mudado que jamais você voltou para a igreja. Foi quando você fugiu com o Giba, né? Pronto. O que era ruim para a sua família passou a ser comemorado pela minha. Era o que a minha família precisava, sabe? Para usar como desculpa. Tá vendo que espécie de mulher ela é? Fugiu com um desordeiro, fugiu com um à toa.
A sua imagem, Lenira, foi a zero. E aquilo reerguia o meu irmão. E a história era de que tudo fora inventado por você. Mas verdade seja dita. Meu irmão, depois dos fatos, nunca mais foi o mesmo, sabe? Mas o que ninguém da família sabia era de que eu também jamais seria a mesma pessoa. Porque, Lenira, creia, eu não conseguia te esquecer. Nesse período, tive namoradas, fiquei noivo, quase me casei. Mas não dava certo, porque no fundo, eu não conseguia amar ninguém. Lógico, eu não tinha conseguido te esquecer. Foi quando meu pai, para salvar um fiel da igreja, assumiu a sua falida fábrica de cozinhas. E o negócio deu uma virada. E a isso, muito se deve ao talento administrativo do meu irmão Lucas. A pequena fábrica, quase falida, se tornou uma indústria. Mudou de prédio, veio aqui para a Avenida Industrial e virou o que você vê hoje. Meu pai, então, montou uma sociedade. Meu irmão, 51%. Meu pai, 29%. E eu tenho 20%. A maior parte ficou com meu irmão porque ele tinha todo o know-how e ameaçou montar uma concorrente. Meu irmão é negociante. Meu pai achou melhor fazer essa distribuição desse jeito. E deu certo, sabe? Até que fomos surpreendidos com a sua volta. Sua mãe foi pedir uma vaga de emprego para você. E meu irmão decidiu. Quando eu fiquei sabendo, ele já tinha até ajeitado tudo com a mulher dele. Mas eu vou melhorar a sua situação. Mais um tempo, tá? Hoje, eu fiz questão de trazer aqui para esse almoço para dizer que eu nunca te esqueci. É só o começo. É só o começo de uma das histórias mais lindas do canal. Tem a segunda parte. Você não pode perder. A segunda parte dessa história belíssima. Você vai amar. Eu garanto para você que você vai amar.